Esse mês de janeiro, nós estamos profetizando 2026. E eu sei que Deus fará desse ano um ano extraordinário. Nós estamos debaixo de uma palavra. Deus diz que no 6º ano Ele daria uma colheita 3 vezes maior. E a Bíblia declara que haverá um tempo que aquele que planta alcançará o que colhe, e o que colhe ao que planta. E isso será um ciclo de aceleração na sua vida. Não importa como será esse ano, não importa as incertezas deste ano, importa que eu e você estamos debaixo de uma palavra de Deus, e nós não vivemos debaixo de um mandato humano, mas sim de um decreto celestial. O Senhor não precisa que o governo vá bem para te abençoar. O Senhor não precisa que o dólar caia para te prosperar. A bênção dele está sobre a sua vida por causa de uma palavra que ele liberou sobre você. E esse será um ano de viver coisas grandes. Amém. Sempre em janeiro nós recebemos muitos convidados de fora em Balneário Camboriú e consequentemente acaba chegando na igreja também muitas pessoas que vêm passar as férias e o verão em Balneário. Se você não é de Balneário, faça assim com a sua mão para a gente ver. Bastante gente, seja bem-vindo. Quero que a igreja receba cada um deles. Sinta-se em sua casa. Quero fazer uma menção ao ministro Cabreira, que está aqui conosco, sua esposa, suas 2 filhas. Seja muito bem-vindo, ministro. Deus abençoe muito o senhor. Deus tem algo poderoso para as nossas vidas nesse ano de 2026. Eu creio, o ano de 2026 será o ano de uma grande virada no Brasil. Eu creio nisso. E essa noite eu quero compartilhar uma palavra com você. Eu quero que você entenda e eu quero que você aprenda e viva o que é profetizar sobre um ano. E eu quero usar um texto muito conhecido, o texto do Vale de Ossos Secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Isso parece filme de terror. Mas você sabe o que é extraordinário na fé? É que a Bíblia diz que Deus manda a gente falar com a montanha. Vai lá e fala para aquela montanha para sair de lá e entrar dentro d'água. Para falar com quem? Com a montanha, com o monte, aquele ali da esquina. Deus manda falar com o osso seco. Deus manda falar com figueira. Você sabe o que é extraordinário na fé? É que Deus está dizendo que Ele não se move no natural, que Ele se move no sobrenatural, e que Ele quer nos levar a uma vida de intimidade com Ele, que o sobrenatural se transformará ao natural na nossa vida.
E o extraordinário da fé, e é isso que você precisa aprender. O que é profetizar sobre este ano? É você falar com coisas que você jamais imaginou. Diga a sua diabetes, fala com ela, conversa com a sua diabetes. Diabetes, senta aqui. Você está no corpo errado, filho. Arruma outro, vai para o inferno, vai para qualquer lugar, mas aqui não é teu lugar. Então, diabetes, arruma tuas malas, vai embora, porque Jesus me curou lá na cruz do Calvário. Isso é a beleza da fé. Que Deus está dizendo que Ele te dá poder e autoridade na sua palavra. Profetiza. Profetiza. Abre a sua boca e declara. Não sou eu que vou dizer isso, não, é você. Levante sua mão como autoridade e diga: não há nada tão seco na minha vida que Deus não possa dar vida de novo. Meu Deus do céu. E assim será o ano de 2026. E aqui eu aprendo 3 lições, 3 passos extraordinários. Primeiro, visite o seu vale de ossos secos. Sabe o que isso significa? Que durante toda a nossa vida, nós vamos ajuntando um vale de ossos secos. Você precisa entender o que é um vale de ossos secos. Ali provavelmente houve uma batalha. E muitas pessoas morreram. Anos foram passando e aqueles corpos entraram em decomposição. E sobraram esqueletos. E muitos anos foram passando. E aqueles esqueletos foram secando a tal ponto que se rompeu ossos de ossos, crânio, coluna, e se espalhou com uma ossada. Então aquilo foi um lugar, um vale, que por muitos anos, muitas coisas foram morrendo. Morrendo a tal ponto que secaram. Morrendo a tal ponto que se desconectaram e já não tinha mais forma. Querido, durante a nossa vida, a minha vida e a sua vida, nós vamos vivendo e a gente vai criando o nosso vale de ossos secos. Sonhos, planos, projetos, desejos, hábitos, hobbies, coisas que nós gostávamos, amávamos, coisas que nós sonhávamos, projetávamos, e nós fomos abandonando. Só que a gente abandonou de tal forma, e o tempo passou, que aquilo morreu, apodreceu, secou, desconectou, e para a gente aquele é um vale esquecido, e Deus diz: não. Existe um vale de ossos secos na sua vida, que precisa ser visitado por você. Esse ano de 2026, o seu vale de ossos secos vai desaparecer, porque você vai profetizar sobre sonhos, planos, desejos, relacionamentos que foram morrendo, que foram secando, e Deus trará vida, e você viverá aquilo que você sonhou e desejou. Lembra do relacionamento conjugal que você tinha, e isso foi acabando, se perdendo, às vezes por uma traição, às vezes por um esfriamento, às vezes por um temperamento descontrolado, e esse relacionamento conjugal foi morrendo, e você chegou um dia e jogou aquele corpo num vale de ossos secos, o seu vale, e hoje vocês são como 2 vizinhos, nem amigos, 2 vizinhos morando na mesma casa. Eu quero trazer uma palavra de Deus para você.
profetiza sobre o seu relacionamento, porque Deus trará carne, tendões, pele, espírito, e isso vai trazer vida, e você terá aquele relacionamento conjugal de volta. Às vezes são filhos que você enterrou num vale, filhos que foram se desgastando no relacionamento e chegou num ponto, saiu de casa, casou e você disse deixa para lá, e deixa para lá, você não tem mais aquele sonho de chegar domingo e reunir toda a família e os filhos e os netos, mas agora é um sonho que já não existe. São ossos secos que você depositou naquele vale. Às vezes uma empresa, uma carreira, um sonho, um desejo. Às vezes você fazia algo e hoje já não consegue fazer mais, não tem tempo e foi abrindo mão. Você, essa noite, vai visitar o seu vale de ossos secos. Às vezes foi uma palavra que um amigo disse e você não gostou e foi se esfriando, e hoje vocês já não são mais amigos. E o pior, que você lembra dele e gosta dele até hoje, e ele gosta de você. Só falta um telefonema ou uma palavra profética sobre esse relacionamento, e ele vai voltar a viver. Querido, essa noite Deus te trouxe neste lugar, porque 2026 o seu vale de ossos secos vai desaparecer. Ossos com ossos vão se chocar, e eles vão se erguer, e haverá tendões, e carne, e pele, e o espírito de vida virá sobre ele, e vai viver. Ei, essa noite será a noite de ressuscitar sonhos, planos, desejos, visões, estratégias, empresas, negócios, ministério, relacionamento, amizade, família. Vai ressuscitar e você vai viver a alegria de sonhos realizados. Ah, querido, esse culto de hoje é para você profetizar. Pastor, peraí só um pouco, se isso fosse há 40 anos atrás, ainda tá bom. A maior rede de televisão desse país, que nas últimas décadas influenciou a política, influenciou famílias, influenciou você e seus filhos, a Rede Globo, foi criada quando Roberto Marinho tinha 65 anos. Não há nada que Deus não possa trazer à vida hoje, na sua vida, independente da sua idade. Pastor, tem 70 anos, meu sonho era fazer faculdade. Entra na faculdade mês que vem, daqui 4 anos você se forma. Nós somos a geração centenária. Se ainda vai poder desfrutar dessa profissão pelo menos por uns 25 anos pela frente. Eu não sei qual era o teu sonho e o teu desejo, mas uma coisa eu sei: levanta a tua mão em sinal de autoridade. E eu quero Deus disse que era para falar com um osso seco. Deus disse que era para falar com montanha. Você vai falar com um ano de 2026. Levanta a tua mão bem alto e diga: 2026. Ouça bem. Você é o ano da aceleração na minha vida. Esse será o ano que Deus abençoará a minha semente. 2026. Ouça bem. Este ano você vai encurtar processos e acelerar o meu destino. Todos os ossos secos, sonhos, planos, projetos, desejos da minha vida ressuscitarão, terão vida e se realizarão em nome de Jesus.
Ah, quem crê, celebra sobre isso. Glória a Deus. Segundo, olhe para os ossos, não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. Olhe para os ossos. Eu fico imaginando aquele profeta chegando e era um monte de ossos secos. E ele começa a dizer: é para eu falar, para eles terem vida? Senhor, se tivesse pelo menos uns corpos aqui, né? A gente orava para ressuscitar. Olha o que é a fé. Para pensar naquela cena. Ossos, ouça o Senhor Deus, eu profetizo sobre vocês. Osso com osso se une, carne vai nascer sobre vocês, tendões vão esticar, pele vai nascer, vocês vão se colocar de pé, e o Espírito vai entrar, e vocês vão viver de novo. Mas o que é extraordinário? É que osso começou a bater com osso. Eu fico imaginando um quadril rolando, procurando um fêmur. Aí ele achou, encaixou o fêmur lá, e já era um fêmur com um quadril. Aí tinha que achar o outro fêmur. E de repente vem costela e costela, e vem um braço e os dedos, e daqui a pouco sai um corpo. Gente, parece filme de terror esse negócio. E sai um corpo andando sem cabeça, procurando um crânio, pega o crânio, coloca de volta. Meu querido, eu não sei como foi, mas uma coisa eu sei: se ele olhasse a lógica, ele nunca teria feito isso. Eu quero dizer algo para você: não importa o que aconteceu na sua vida nos últimos anos, não importa o que está acontecendo hoje na sua vida, se Deus nos deu uma palavra que esse será o ano da aceleração de Deus, que aquilo que era o nosso destino para daqui 10 anos, para daqui 5 anos, Deus vai antecipar, que aquele que planta vai alcançar o que colhe, e o que colhe ao que planta, haverá e uma sequência que vai emendar. Se você olhar com os olhos da lógica, a sua realidade, o seu casamento, a sua família, se você olhar a realidade, a lógica diz que não, mas olhe com os olhos do Espírito, e se você olhar com os olhos do Espírito, você vai profetizar. Como vai acontecer isso? Eu não sei. Osso vai procurar osso em qualquer lugar. Os céus e a terra se moverão a teu favor, a favor dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus desejos, e você vai olhar com os olhos da fé, e Deus se moverá até que tudo tenha ressuscitado na sua vida. Será que alguém está entendendo o que eu estou pregando? Jó capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará. Quer dizer, cortou a árvore, matou ela, e ela vai nascer, e não cessarão os seus renovos, os seus brotos. Mas aqui piora: se envelhecer na terra a sua raiz, cortou a árvore, a raiz secou dentro da terra. A gente sabe que isso não tem mais solução, mas aí piora mais um pouco. E o seu tronco morrer no pó, ou seja, já está esfarelando, já está virando pó. Imagina essa cena de uma árvore cortada, imagina que a raiz secou, imagina, gente, isso não tem mais esperança. Mas esse texto começa dizendo: porque há esperança. E aí ele termina dizendo: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Não regou, não derramou água, não adubou, é somente ao cheiro das águas. Querido, essa noite você vai profetizar:
porque não precisa acontecer nada, basta uma palavra tua, liberada essa noite. Aquilo que está seco dentro da terra, aquilo que morreu, vai voltar a brotar, a viver. Você não nasceu para ser estéril. Querido, esse ano haverá um mover de Deus de aceleração. Se você estava esperando um filho para daqui 5 anos, vai nascer esse ano. Se você está namorando há 7, 8 anos, vai ser pedido em casamento essa semana. Se essa empresa que você sonha leva 10 anos para acontecer, vai acontecer nos próximos 3 meses. Deus vai trazer um resgatador. Nós vamos sair da dimensão do natural e a gente precisa começar a viver a dimensão do sobrenatural. O Brasil precisa do sobrenatural. Eu preciso, você precisa, sua casa, sua empresa, o seu trabalho, a sua vida precisa do sobrenatural. Levanta a tua mão em sinal de autoridade. E eu quero que você use de autoridade e declare: até aquilo que já virou pó, que eu já tinha esquecido, eu profetizo vida, 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 nasce de novo, brota, germina, floresce, dá frutos e prospera. Eu profetizo em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Terceiro e último, se você visitou o seu vale de ossos secos, se você olhou com os olhos da fé, agora profetiza. Agora você precisa profetizar. Deus nos deu o poder de declarar, de profetizar. Olha o que a Bíblia declara: da minha boca há poder de vida e morte. Deus diz que a sua boca tem o poder de gerar vida, mas tem o poder de gerar morte. A maioria das pessoas acordam pela manhã e começam uma fábrica de morte. Não aguento essa vida, estou cansado, trabalho e não tem resultado. Esse negócio essa semana vai acabar não dando certo. Já estou lutando há quanto tempo? Estou cansado dessa família, estou cansado desse casamento, não aguento mais esses filhos, não aguento mais essa empresa, isso que eu ganho todo mês, essa miséria. E você começa uma fábrica de morte. Diga: na minha boca há poder de criar vida ou criar morte. Querido, para e entenda o que eu vou te dizer. Quando nós falamos profetiza, eu não estou dizendo que você é profeta, eu estou dizendo que Deus te deu autoridade na tua palavra para criar vida ou morte. E se você entende isso, olha o que a Bíblia diz: e aquele que entende isso comerá os seus frutos, ou seja, viverá do resultado daquilo que ele declara. Então você vai declarar que não é esse ano, é essa semana. Nós estamos num país que há uma declaração de miséria, de infortúnio, de desgraça. O país só começa depois do carnaval. Só se for a Venezuela, for qualquer outro país, porque o Brasil começa dia 1º de janeiro. E eu não vou esperar, e eu não vou declarar essas coisas sobre a minha vida.
Você vai declarar que essa semana será a semana de comprar, de vender, de realizar, de fechar contrato. Aquilo que está parado há anos lá no fórum vai ser liberado. Pastor, a gente está, o senhor não entende, pastor, a gente está em férias florenses. Meu irmão, e quem diz que Deus precisa de juiz? Aparece um juiz substituto de plantão, do nada pega teu processo, caneteia. Mas eu estou dizendo que é essa semana, aquilo que estava parado, aquilo que estava travado, aquilo que não andava, você vai concluir, você vai conquistar, você vai realizar, você vai comprar, vai ser destravado aquilo que estava parado. Deus vem sobre a sua vida acelerando processos, porque Ele tem interesse que este seja o ano de um grande crescimento e realização na sua vida e na sua casa. Mas tudo isso começa com uma palavra liberada. Levanta a tua mão bem alto e declara: da minha boca há poder de vida e morte. Declararei palavras de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, porque na minha boca existe um milagre. Ah, meu Deus, quem crê nisso? Eu quero terminar lendo um versículo, mas esse não é um versículo qualquer, é um versículo profético. Se coloque de pé, porque eu quero ler esse versículo com você. Marcos capítulo 11, versículo 23. É aquele texto que é para falar com a montanha, mas há um segredo poderoso nesse texto. Olha lá: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte. Deus não mandou você ir lá. Deus não está falando da fé vazia. Eu acredito, até o diabo acredita. Deus está falando sobre falar, declarar, profetizar. E olha o que existe de poderoso. Diga a esse monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. E crer que fará aquilo que diz. Então, tudo que disser acontecerá. Olha o interessante desse texto, que o verbo dizer está citado 3 vezes nesse versículo. O verbo dizer é citado 3 vezes. Vai lá e diz. E se você não duvidar, tudo aquilo que você disse, se você crê naquilo que você disse, e não duvidar, tudo aquilo que você disse vai acontecer. Deus nos deu o poder de declarar vida e morte. E esse mês de janeiro nós estamos aqui declarando vida sobre 2026. Mas muito mais do que isso, declarando ao nosso vale de ossos secos sonhos, planos, projetos, desejos, relacionamentos. Nós vamos profetizar sobre isso. E quando nós dissermos e não duvidarmos daquilo que a gente disse, tudo aquilo que a gente disse acontecerá. Levanta a tua mão bem alto, e eu quero que você declare com toda a sua fé e ousadia:
Abra sua boca e diga: 2026 é o ano que todos os meus sonhos, projetos, planos, relacionamentos, ministério, negócios, vai nascer, reviver, levantar, ter vida. Eu profetizo agora: vida, vida, vida sobre tudo que morreu na minha vida, que secou na minha vida. Não há nada tão seco que Deus não possa hoje mesmo trazer vida de novo. Eu profetizo: espírito de vida, entra agora na minha vida, e aquilo que morreu ressuscita em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Adore a Ele. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. Levanta a sua voz e declara: Pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. O Senhor pode fazer. Alguns anos atrás, há bastante tempo atrás, eu estava passando por uma situação extremamente difícil, num período, era bem o início do ano, me recordo que era a primeira semana de janeiro. Situação muito, muito complicada. E eu fiz um propósito com Deus de jejum e acordar pela madrugada para orar por um período. E na terceira madrugada eu estava lá orando: Deus, olha o que está acontecendo, olha a injustiça sobre a minha vida. Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Senhor, coloca a tua mão, faz alguma coisa. E eu estava na sala caminhando e orando, até que num momento eu parei e eu fiquei em silêncio por um tempo. Eu me recordo que eu abri a minha boca e disse assim: Deus, a partir dessa madrugada, não oro mais por essa situação, porque hoje eu entrego ela nas tuas mãos, e como eu creio e confio em ti, sei que o Senhor já resolveu. Mas vou continuar meu propósito de jejum e oração na madrugada. Mas a partir de agora, eu começo a orar pelos meus sonhos, pelos meus projetos, pelos meus planos e até por aquilo que eu nem sei que eu quero. E eu comecei a levantar aquelas madrugadas e em jejum, e eu orava: Deus, e aquele projeto da igreja, Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, e eu declaro que há provisão, que o Senhor já fez, Pai, sobre aquela empresa, Deus, em nome de Jesus, sobre aquele negócio, Senhor, a minha casa nova que nós vamos construir. E eu comecei aquelas madrugadas, e eu orava, como se eu estivesse totalmente em paz, tranquilo, sem problema, com muito dinheiro, pensando: onde é que eu vou gastar esse dinheiro? Se alguém me visse orar naquelas madrugadas, ia dizer: eu quero ter uma vida igual a desse rapaz aí. Meu Deus, olha isso. Isso é uma vida tranquila, em paz, só projetos, só sonhos. Décadas passaram. E aquelas orações daquela madrugada, todas elas não só já aconteceram, como coisas muito maiores ainda. Você precisa hoje
Você precisa hoje deixar de lado a lógica da sua crise, do seu problema, do que morreu, do que secou. E você precisa hoje olhar para a grandeza do teu Deus e fazer o que Ele mandou. Vai lá e fala. E se você não duvidar e acreditar no que você falou, aquilo que você falou vai acontecer. E aí você vai levantar e vai começar a orar pelo filho que Deus já te deu, pelo casamento que Deus já te deu, pela empresa, pelo ministério, pela receita, pela renda, pelo negócio, pela família, pela cura, pela restauração. Vai chegar um dia, muito em breve, que em algum momento que você estiver na sua casa, você vai dizer: vou dar uma passadinha lá no Vale de Ossos. E quando você chegar lá, só vai existir o vale, não terá ossos, nada estará seco, tudo terá vida, e não haverá um sonho, um projeto e um plano morto.